Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Reto com Marcelo Santos. Essa é a nossa primeira videoaula, onde nós vamos fazer um apanhado de aulas que abordem o concurso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio 2016, que terá como banca examinadora a Fundação Sesgran Rio. Então, a gente vai trabalhar a parte de técnico administrativo. Vamos falar sobre conteúdo de enfermagem nível superior e enfermagem nível médio, técnico em enfermagem. Para construir esse instrumento, nós utilizamos um referencial bibliográfico conceituado dentro das ciências da saúde. Então temos o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Brunner, o Fundamentos de Enfermagem, Potter, Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem, Timbe, e o Caderno 15 de Atenção Básica, Hipertensão Arterial Sistêmica, do Ministério da Saúde, do ano de 2013. Então, dentro de uma avaliação das provas anteriores aplicadas pela Fundação Sesgran Rio, foi identificado que muitas das questões elas foram diretamente extraídas desses referenciais bibliográficos. Então, todo o contexto, todo o material foi produzido alicerçado numa base bem sólida, bem orientada. Vamos falar nesse bloco sobre enfermagem clínica e foi escolhido o tema Sistema Cardiovascular para introduzir as patologias do sistema cardiovascular. Então iremos apresentar para vocês uma série de conhecimentos anatômico-fisiológicos do sistema cardiovascular. Em um segundo momento, apresentaremos as patologias e as respectivas ações de enfermagem sobre elas. Trabalharemos com o seguinte sumário. Vamos dar a definição do sistema cardiovascular, definir suas funções, falar sobre anatomia e fisiologia cardiovascular e finalizando com componentes do sangue. O sistema cardiovascular é um sistema fechado, sem comunicação com o meio externo. Ele é constituído por tubos, que são capilares, veias e artérias, humores, sangue e linfa, e um órgão central, que é o coração, que atua de forma contrátil propulsora para que os humores, sangue e linfa, circulem pela rede vascular. A função básica do sistema cardiovascular é o transporte de nutrientes e oxigênio, transporte de produtos residuais do metabolismo celular e transporte de células especializadas na defesa orgânica e outras substâncias, tais como sais minerais, hormônios, nutrientes afins. Temos aqui a representação gráfica do corpo humano e de toda a rede vascular céfalo-caudal. Temos aqui no centro o coração, como órgão contrátil propulsor, que faz com que esse sangue, que esse humor, circule por toda a região tubular, todos os tubos, que são os vasos sanguíneos. Anatomia cardíaca. Vamos lá. O coração é um órgão oco, tetracavitário, ou seja, possui 4 cavidades, 4 câmaras, localizado no centro do tórax, onde ocupa o espaço entre os pulmões e a região de mediastino, e repousa sobre o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Aqui outra representação gráfica para vocês, outra imagem, na qual temos o coração no mediastino. Ele repousa sobre o diafragma, aqui o pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo, aqui são seus vasos. Mais uma representação gráfica do coração, pulmão, seu posicionamento anatômico. O coração pesa aproximadamente 300 gramas, mas o seu peso e tamanho são influenciados por fatores como a faixa etária, gênero, peso corporal, extensão do exercício físico e condicionamento físico, além da presença de cardiopatias. Anatomicamente falando, o coração ele apresenta essas características. Todavia, dependendo da idade, do sexo, do peso do indivíduo,
da atividade física, do grau de atividade física, do condicionamento físico desse indivíduo e da presença de doenças do coração, como é um músculo, ele pode sofrer hipertrofia e ter um aumento significativo de seu volume, de seu tamanho, o que pode acarretar situações que falaremos mais à frente. Aqui para vocês as 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, os vasos sanguíneos que fazem com que o sangue chegue até essas cavidades ou saiam dessas cavidades. Estruturas cardíacas. O coração é composto por 3 camadas: endocárdio, miocárdio e epicárdio. Tentem memorizar da seguinte forma: tudo que é endo está dentro, tudo que é mio está no meio e tudo que é epi está acima. Ou seja, o endocárdio é a camada mais interna do coração, o miocárdio é a parte muscular, mio de músculo, que está no meio, e o epicárdio é o que está logo acima, é a cobertura do coração. O endocárdio consiste em um tecido endotelial que reveste o interior do coração e das válvulas, ou válvulas cardíacas. Então, quando for falado em endocárdio, é a estrutura que está no interior do coração, está revestindo o interior das câmaras e das válvulas cardíacas. Aqui para você um recorte do tecido com a visualização ao microscópio. O miocárdio é constituído de fibras musculares, sendo responsável pela ação contrátil propulsora, bombeamento sanguíneo. O miocárdio é a parte mediana do coração e a parte mais densa, mais muscular. E ela que tem a função de contrair e fazer com que o sangue seja impulsionado para as câmaras, para os vasos, para o corpo. Aqui para você uma representação gráfica, um recorte anatômico. O endocárdio, miocárdio e o epicárdio. O epicárdio configura uma túnica visceral mais externa que envolve o coração. Observem aqui a imagem. Visto. Isso aqui é uma imagem real, onde você tem aqui o miocárdio e o epicárdio aqui logo acima, como se estivesse envolvendo o coração, fosse um revestimento do coração. Saco pericárdio. O coração é envolvido por um saco fibrinoso fino, denominado pericárdio, que é composto por 2 camadas: pericárdio visceral, que está em contato direto com o coração, e o parietal, que é externo, que está em contato com a caixa torácica. Aí aqui para vocês a representação gráfica do saco pericárdio. O que está para cá externamente é o parietal, o que está mais internamente, intimamente ligado ao coração, é o visceral. O espaço entre essas 2 camadas, espaço pericárdio, é normalmente preenchido com cerca de 20 ml de líquido que lubrifica a superfície do coração e reduz o atrito durante a sístole. Então, durante os movimentos de contração e relaxamento do coração, para que não haja nenhum tipo de dano à estrutura do epicárdio, esse saco pericárdico ele possui um líquido que lubrifica essa estrutura e reduz a possibilidade de uma lesão ao tecido. Isso é importante quando vamos falar de doenças cardíacas mais à frente. Aqui para vocês um recorte anatômico em avaliação mais explicativa de todas as estruturas já faladas. Agora vamos migrar para o tema câmaras cardíacas, ou falar sobre as cavidades. O coração é um órgão tetracavitário, constituído por 2 átrios e 2 ventrículos. Esse conhecimento é muito importante. Então, o átrio, o sangue sempre chega ao coração. Pelos ventrículos, o sangue sempre sai do coração. Então, toda vez que falar de chegada de sangue, de retorno de sangue ao coração, eu estarei falando a vocês
sobre átrios. Quando estiver falando sobre saída do sangue, ejeção do sangue, é uma responsabilidade dos ventrículos. Aqui para vocês mostram como os ventrículos possuem uma camada de músculo mais densa, mais espessa, mais grossa em relação aos átrios, que possuem uma camada de músculo mais delgada, mais fina. O átrio direito recebe o sangue que retorna da circulação sistêmica pela veia cava superior. Como foi dito, quando chega ao coração, ele chega sempre pelos átrios. Então, esse sangue chega pela veia cava superior, oriundo da cabeça, pescoço e membros superiores. Veia cava inferior, tórax, abdômen, pelve e membros inferiores. E do seio coronário, circulação coronariana. Então, vamos recapitular. Veia coração, veia cava superior, veia cava inferior. Esse sangue chega pela veia cava superior no átrio direito, oriundo da cabeça, pescoço e membros superiores. Ele chega ao átrio direito pela veia cava inferior, oriundo do tórax, do abdômen, da pelve e dos membros inferiores. Então, esse sangue que chega ao átrio direito, ele chega após circular por todo o corpo, pela grande circulação. Ele chega aqui no átrio direito pobre em percentual de oxigênio. Então, ele chega aqui no átrio direito pobre em oxigênio. Aqui para vocês uma outra representação do que já foi falado. De novo. Então, sangue chega no átrio direito, oriundo da cabeça, pescoço e membros superiores, pela veia cava superior. Tórax, abdômen, pelve e membros inferiores, veia cava inferior. Chega ao átrio direito, pobre em oxigênio. O lado direito do coração, constituído do átrio direito e ventrículo direito, distribui o sangue venoso, sangue pouco oxigenado, para os pulmões, circulação pulmonar ou pequena circulação, através das artérias pulmonares direita e esquerda, onde acontecerá a nível pulmonar a hematose ou troca gasosa. O que significa isso? Pegadinha de concurso. Sangue arterial, rico em oxigênio, por definição, ele circula em artérias. Todavia, há uma exceção a essa regra. A circulação pulmonar ou pequena circulação, o sangue deixa o ventrículo direito através de um par de duas artérias pulmonares. É a única situação onde sangue pobre em oxigênio circula por artérias. Então, o sangue chega ao átrio direito, migra para o ventrículo direito e, através das artérias pulmonares direita e esquerda, ele vem para a circulação pulmonar, onde vai acontecer a hematose. Hematose também conhecida como troca gasosa. Por difusão, onde tiver área mais concentrada de determinado componente do ar, ele vai ser trocado. Então, a proposta é que o oxigênio do ar atmosférico, presente no alvéolo pulmonar, ele migre, ele passe para o interior do sangue, a superfície onde vai se acoplar, vai se agregar com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. E o dióxido de carbono vai ser eliminado, vai ser transferido para o alvéolo pulmonar e ele vai ser expelido através da expiração. É um assunto que vamos abordar com mais intensidade, mais profundidade no momento futuro. O lado esquerdo do coração, constituído do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, recebe o sangue oriundo dos pulmões por meio de dois pares de veias pulmonares e distribui o sangue arterial rico em oxigênio para o restante do corpo, circulação sistêmica através da artéria aorta. De novo, observem aqui, sangue arterial, sangue rico em oxigênio, transita, circula através de artérias. Porém,
Nessa situação, ele vai ser transportado da circulação pulmonar para o átrio esquerdo através de 2 pares de veias pulmonares. Não podemos esquecer isso. É a única situação onde o sangue arterial transita por veias. É da circulação pulmonar para o átrio esquerdo. Aqui mais uma representação gráfica da circulação. Aqui nós temos o coração com as suas 4 cavidades, as suas veias e artérias, a circulação pulmonar. Então a representação na cor azul é o sangue venoso, pobre em oxigênio. A representação na cor vermelha é o sangue arterial, rico em oxigênio. Por que, Marcelo, o sangue venoso ele é representado em azul e ele tem a coloração mais escura? Porque quando o sangue quando a hemoglobina está carreando o CO2, o dióxido de carbono, ela forma um composto chamado de carboxiemoglobina, que dá uma reação química que faz com que o sangue fique mais escuro. Quando o oxigênio está sendo carreado pela hemoglobina, forma a oxihemoglobina e faz uma reação química que deixa o sangue a coloração mais clara. Então, um sangue vermelho bem vivo. A quem já teve a oportunidade de fazer uma coleta de sangue arterial e de sangue venoso, pode perceber claramente essa diferença da coloração dessas 2 amostras, dependendo do vaso que for funcionado. Válvulas cardíacas. As 4 válvulas também podem ser ditas como válvulas. No coração, permitem que o sangue flua apenas em uma direção, ou seja, no momento da sístole e da diástole, o sangue tem que seguir uma única direção, tem que ser unilateral, unidirecional, ele tem que seguir sempre um caminho. Se tem uma situação patológica ou mesmo fisiológica, no qual a abertura ou fechamento dessa válvula ela é inadequada, há o refluxo, há o famoso sopro. Aqui para vocês uma animação que mostra claramente a direção unilateral do sangue no momento do ciclo cardíaco. Então, quando tem a contração atrial, quando tem a sístole atrial, as válvulas se fecham, impedindo que esse sangue reflua para o átrio. Ele permaneça no ventrículo até o momento da sístole ventricular. A abertura e o fechamento das válvulas acontecem em resposta ao movimento do sangue e às alterações de pressão dentro das câmaras cardíacas. Aí vamos falar sobre pré-carga e pós-carga no momento futuro também. Aqui mostra aqui o momento da sístole do átrio, onde as válvulas se abrem, fazendo com que o sangue siga para os ventrículos. Quando o átrio entra em diástole e o ventrículo em sístole, há o fechamento dessa válvula por alteração de pressão e esse sangue fica impedido de voltar, de retornar para a cavidade anterior, que são os átrios. Então ele volta e segue seu fluxo unidirecional. Existem 2 tipos de válvulas: as atrioventriculares e as semilunares. As válvulas atrioventriculares separam os átrios dos ventrículos. A válvula tricúspide, composta por 3 cúspides ou folhetos, separa o átrio direito do ventrículo direito. Então vamos lá, galera. Toda vez que for falado tricúspide, lado direito. Tricúspide, lado direito. Existem muitas bancas que tendem a colocar questões sobre anatomia cardíaca. Elas sempre abordam o diferencial, a posição anatômica da válvula tricúspide e da bicúspide ou mitral. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento. Falou-se válvula ou válvula tricúspide, eu estou falando de lado direito. Aí para vocês aqui, o porquê ela é tricúspide. Ela tem 3 folhetos. Um folheto, 2 folhetos, 3 folhetos. Então, tricúspide.
Outra para você aqui, uma válvula tricúspide saudável e uma com a patologia presente. Aqui uma representação real, isso aqui é uma cirurgia cardíaca, onde vemos aqui a válvula tricúspide, ó, 1, 2, 3, 3 folhetos, 3 cúspides. Aqui uma válvula tricúspide com um processo patológico já instalado, uma válvula doente. A bicúspide, que é composta por 2 cúspides ou folhetos, situa-se entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Lembrando, tricúspide, lado direito, bicúspide, lado esquerdo. Então, são as válvulas atrioventriculares. Elas são a tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito. E a válvula bicúspide, também conhecida como mitral, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Aqui para vocês, ó, a representação gráfica: 3 folhetos tricúspide, 2 folhetos bicúspide ou mitral. E agora temos as semilunares. As válvulas semilunares são compostas de 3 folhetos que têm a forma semelhante a meias luas. Aqui, ó, meia lua. São as semilunares. Ela pode ser pulmonar ou aórtica. Então vamos falar da pulmonar primeiro. A válvula semilunar entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar é denominada de válvula pulmonar. Então, ela vai estar presente na artéria pulmonar, que liga o ventrículo direito à circulação pulmonar. E a aórtica, ela está presente na artéria aorta, e é denominada de válvula aórtica. Ela está presente entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Podemos esquecer. Até aqui, espero que todos tenham compreendido a proposta, o que foi dito. Agora vamos migrar para outro tema importante também, que vai nos oferecer base para estudarmos as patologias cardíacas mais à frente, as síndromes coronarianas mais à frente. Vamos falar sobre a vascularização cardíaca. Além de ter uma função contrátil propulsora, o coração, como qualquer estrutura do corpo, como qualquer órgão, ele precisa ser nutrido de oxigênio e nutrientes. Para tanto, esse órgão, esse coração, ele possui uma vascularização específica, uma rede vascular única. Além de ser um órgão responsável pela função contrátil propulsora e proporcionar a circulação do sangue por todo o corpo, o coração também precisa ser irrigado com sangue rico em nutrientes e oxigênio, em resposta às suas demandas metabólicas. O coração ele tem uma atividade muito intensa. Ele faz com que o sangue circule por todo o organismo. Então ele precisa, de maneira ininterrupta, estar trabalhando e recebendo oxigênio e nutrientes para produzir o ATP e a energia, que vai fazer com que as atividades metabólicas aconteçam. Então, é extremamente importante que ele seja ricamente vascularizado e receba bastante oxigênio. Artérias coronarianas. As artérias coronarianas, esquerda e direita, e seus ramos suprem o sangue arterial ao coração. Essas artérias originam-se na artéria aorta, logo acima da válvula semilunar aórtica. Então, logo no início da artéria aorta, se projetam 2 artérias coronarianas, a direita e a esquerda, e a partir delas os seus ramos, que vão abraçar toda a estrutura do coração, oferecendo a ele sangue rico em oxigênio e nutrientes. A nível de conhecimento e curiosidade, eu trouxe essa informação de que o coração possui demandas metabólicas extremamente elevadas, extraindo cerca de 70 a 80% de todo o oxigênio que circula pela corrente sanguínea. Ou seja, só o coração e sua atividade metabólica
consome de 70% a 80% de todo o sangue, de todo o oxigênio presente no sangue. Isso é importante. Voltando aqui, por que é importante essa informação? Quando falarmos das síndromes coronarianas, um dos cuidados básicos em enfermagem é você oferecer oxigênio ao cliente que apresenta sinais e sintomas sugestivos de um infarto agudo do miocárdio. Porque se o coração está pouco vascularizado ou com alguma obstrução em um dos seus ramos de suas artérias coronarianas, é de suma importância, é uma conduta standard, ouro, que você aumente o percentual de oxigênio circulante desse indivíduo, oferecendo, através da máscara de Hudson, um oxigênio terapêutico a 100%. Aí vamos falar aqui sobre os ramos da artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda possui 3 ramos: a esquerda principal, a descendente anterior esquerda e a coronária circunflexa. De novo, a artéria coronária esquerda possui 3 ramos: a artéria coronária principal esquerda, a artéria coronária descendente anterior esquerda e a artéria coronária circunflexa. Ramos da artéria coronária direita. A artéria coronária direita se ramifica em 2 ramos: a artéria coronária direita principal e a artéria descendente posterior. O que é importante para vocês apreenderem enquanto conhecimento, memorizarem, é que o ramo esquerdo se ramifica em 3, tem 3 subdivisões, e a direita em 2 subdivisões. Mais uma representação gráfica para vocês analisarem aqui a circulação coronariana. E vamos entrar agora num ponto muito agradável, que eu gosto muito de estudar, sobre eletrofisiologia cardiovascular. Então a gente vai entender o que é a onda P, o complexo QRS e a onda T, dentro do traçado eletrocardiográfico, o que ele representa no ciclo cardíaco. Então vamos fazer uma revisãozinha bem básica e bem rápida aqui da eletrofisiologia. Então nós temos o nódulo sinusal, que é um agrupamento de células autoexcitáveis que tem a capacidade de produzir potencial de ação, estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico vai percorrer toda a musculatura cardíaca, fazendo com que haja contração da fibra cardíaca. Existem 2 nódulos, o nódulo sinusal e o átrio ventricular. Quando o potencial de ação ele é propagado, ele é liberado pelo nó sinusal, ele vem percorrendo o miocárdio, a região atrial, e ele é capturado pelo nó atrioventricular. Aqui ele vai sofrer um retardo, porque se não acontecesse esse retardo, haveria sístole simultânea entre os átrios e os ventrículos. Então acontece um retardo aqui, para que aconteça a sístole, enquanto há a diástole na estrutura inferior do coração. Recapitulando, então o nó sinusal propaga o potencial de ação, aqui dispara o potencial de ação, ele é capturado pelo nó atrioventricular. Nesse momento aqui, o potencial de ação é propagado, fazendo com que haja a contração das fibras musculares das câmaras superiores do coração, fazendo com que haja a sístole, ou contração atrial. A partir daqui, esse potencial de ação ele percorre o feixe de Rich e as fibras de Purkinje, o sistema Rich-Purkinje, fazendo com que os ventrículos contraiam, entrem em sístole ventricular. Nesse momento, a válvula tricúspide e a bicúspide se fecham pela alteração de pressão, pela pré-carga e pós-carga, e o sangue ele é ejetado. Então, contraiu átrio, eu tenho onda P. Onda P representa no traçado eletrocardiográfico a contração dos átrios, das câmaras superiores do coração. Eu tenho o complexo QRS, que configura a sístole ou contração dos ventrículos, das câmaras
inferiores do coração. Porque o complexo QRS ele adota essa morfologia atípica, diferente da onda P. Porque vocês podem observar que a estrutura dos ventrículos em relação aos átrios, ela se apresenta mais densa, a musculatura é mais densa, mais espessa, mais grossa. Então, o potencial de ação ele tem que ser bem mais forte nessa região aqui, trazendo essa configuração de onda, essa morfologia. Então, o complexo QRS ou onda QRS representa a sístole dos ventrículos, a contração das câmaras inferiores do coração. Recapitulando, onda P, sístole ou contração dos átrios, complexo QRS, sístole ou contração dos ventrículos. E a onda T representa a diástole, o relaxamento ventricular. Mas Marcelo, se eu tenho uma contração ventricular, a sístole ventricular representada pelo complexo QRS, eu tenho a representação gráfica da diástole, do relaxamento ventricular, e eu só tenho a sístole ou contração atrial, onde está presente no traçado eletrocardiográfico a diástole atrial. Ela está aqui subjugada, ela está aqui escondida pelo complexo QRS, que como disse para vocês, é uma onda bem intensa. Mas isso é papo para um outro momento. Aqui para vocês uma animação que coloca bem claramente para vocês como funciona aqui a propagação do potencial de ação, o disparo para o nó sinusal, a captura e o retardo aqui pelo nó atrioventricular e sua propagação pelo sistema His-Purkinje. E por conseguinte, a sístole e a diástole das cavidades cardíacas. Aqui eu trouxe para vocês uma representação gráfica do que cada onda representa. Onda P, contração do átrio, QRS, contração de ventrículo, e onda T, o relaxamento do ventrículo. Aqui, se vocês analisarem um traçado eletrocardiográfico, a morfologia é essa. Nós temos uma linha de base que vai nortear a interpretação e possível identificação de alterações fisiológicas nesse ciclo cardíaco. Aqui ilustrando o que foi dito agora há pouco, essa aqui é a linha de base. Essa aqui é o papel do eletrocardiograma. Então aqui é a linha de base. Ele tem que seguir toda essa morfologia aqui. Já numa alteração, numa síndrome coronariana, você pode apresentar um supradesnivelamento ou infradesnivelamento. Aí é papo para um outro momento também, quando falaremos das patologias cardiovasculares. Estamos chegando no final e precisamos memorizar alguns conceitos importantes. Ciclo cardíaco é composto tanto pela sístole quanto pela diástole e se refere aos eventos que ocorrem no coração entre um batimento cardíaco e o outro. Então, o ciclo cardíaco ele é a sístole, ele é a diástole, ele é o impulso do potencial de ação, ele é o trajeto que esse potencial de ação faz por todo o sistema His-Purkinje e o ciclo como um todo. O volume sistólico é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada batimento cardíaco. O volume sistólico ele tem uma função muito importante na vascularização. Então a gente vai falar mais à frente para vocês entenderem a importância desse conceito. Então memorizem aí, o volume sistólico é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada batimento cardíaco. E o débito cardíaco? Ele se refere ao volume de sangue bombeado pelos ventrículos em um período de tempo. O débito cardíaco de um adulto, em repouso, é de aproximadamente 5 litros por minuto. Então, se você tiver uma alteração significativa no ciclo cardíaco, por conseguinte, você vai repercutir uma alteração significativa no débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue necessária para que haja a irrigação de todos os órgãos, tecidos, células, se compromete em virtude de uma redução
desse volume injetado. E como a gente calcula o débito cardíaco? Então ele é calculado multiplicando o volume sistólico pela frequência cardíaca. Então aqui para vocês a fórmula de débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E frequência cardíaca o que é? Se refere ao número de batimentos cardíacos em um período de tempo. A frequência cardíaca normal em um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Gente, é muito importante que vocês tenham sempre em mãos o que o edital traz como referência bibliográfica para que vocês estudem sempre em cima daquela literatura apresentada para vocês, sugeridas para vocês. Nesse caso, eu estou trabalhando com Brune e com Potter. No Brune, a frequência cardíaca normal de um adulto ela é expressa entre 60 a 80 batimentos por minuto. E já em Potter, ela trabalha com 60 a 100 batimentos por minuto. Por que eu optei pelo Potter? Porque a gente vai trabalhar mais à frente síndromes coronarianas, a gente vai trabalhar alguns conceitos de emergências cardiovasculares e elas são pautadas, o Ministério da Saúde se pauta em alguns conceitos da American Heart. Então, a American Heart traz como referência os batimentos de 60 a 100 por minuto. Então, esse sangue ele vai circular por vasos sanguíneos. Então, a gente tem veias, artérias, capilares e arteríolas. As veias levam ao coração. Elas conduzem o sangue da circulação sistêmica até o coração. As artérias elas transportam sangue a partir do coração. Elas levam sangue do coração para a circulação sistêmica. Os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Elas ligam as artérias às veias. Aqui para vocês a representação gráfica. Aqui tem um vaso sanguíneo com suas estruturas. Perfeito. A diferença básica entre uma veia e uma artéria está associada à quantidade de músculo nessa parede do vaso. Aqui nós temos as camadas, as túnicas musculares de uma artéria e as túnicas musculares de uma veia. Na artéria você vai ter mais músculos, por isso que a artéria ela tem uma pulsação forte, ela tem a contração. E na veia ela tem uma camada mais delgada de músculo, ela é mais fina. Um item importante também é sobre as válvulas semilunares presentes nas veias. Quando for fazer uma punção venosa, tem que se observar muito a presença dessas proeminências, dessas ondulações no trajeto do vaso sanguíneo, que na verdade ela é uma válvula. Então, se você vier funcionar sobre essa estrutura, você vai impedir que haja um fechamento. E provavelmente vai ter um retorno desse sangue que não é previsto. Esse retorno pode fazer edema e também destruir essa estrutura. Então, observem essa técnica. Então, vamos fazer um comentário básico e superficial aqui sobre hematologia. Só para fechar, para amarrar aqui o sistema cardiovascular. Não adianta falar de coração, de vasos sanguíneos, se você não fala do humor, que é o sangue. Então, não vou me aprofundar muito, porque vamos falar sobre esse tema mais à frente. O sangue é composto por tecido conjuntivo e apresenta em sua constituição elementos como plasma, 55% do sangue é plasma, e vários tipos de células e outras estruturas, que constituem 45%. Aqui para você a imagem. Quando feito lá o processo de citrifugação, é assim que a gente vai encontrar a amostra de sangue. Então você vai ter o plasma separado da parte sólida que vai decantar, que vai ficar no fundo do frasco. Para você aqui, o concentrado de hemácias, o plasma e o concentrado de plaquetas. Os órgãos hematopoéticos são onde são produzidos as células sanguíneas. Então tem os primários, que é a medula óssea e o timo, e os secundários, baço, gânglios linfáticos, tecido linfóide não encapsulado, amígdalas e placas de Peyer. Vamos falar com mais profundidade mais à frente. O plasma é a porção líquida do sangue que contém diversas proteínas, como a albumina,
globulinas, fibrinogênios e outros fatores necessários para a coagulação, bem como nutrientes, eletrólitos e resíduos dos processos metabólicos. Eritrócitos, hemácitos ou glóbulos vermelhos. Então, eles realizam transporte de gases, oxigênio e dióxido de carbono para os tecidos corporais e a partir deles. Eles contêm hemoglobina, substância carreadora de oxigênio que confere ao sangue uma coloração vermelha. Vamos só fazer um apêndice aqui. A hemoglobina ela tem afinidade com dois gases específicos, o CO2, dióxido de carbono, e o oxigênio, o O2. Quando a hemoglobina está impregnada de CO2, ela forma a carboxiemoglobina, que por uma reação química confere a coloração azulada. Por isso que quando a pessoa está com cianose de extremidade, subentende que ela está fazendo uma retenção de CO2. E quando você tem aderida a essa hemoglobina oxigênio, você tem uma reação química que forma a oxihemoglobina, que tem uma coloração mais vermelha, mais avermelhada. Por isso que o sangue arterial ele é mais vermelho em relação ao venoso. Na superfície dos eritrócitos, encontramos os antígenos que determinam o grupo sanguíneo. Falaremos mais à frente também. Os leucócitos são classificados em granulócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e os agranulócitos, linfócitos e monócitos. Cada um tem seu papel aqui, não vamos falar muito deles. Só para vocês aqui a designação de cada um. Aqui a representação gráfica dos granulócitos e os agranulócitos. Lembrando que o A é um prefixo de negação, então não possui grânulos no seu citoplasma. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos pequenos, incolores e em formato de disco. Possuem espectro de vida em torno de 10 dias. Em épocas de chikungunya, dengue e zika, para vocês aqui a referência de normalidade, de 140 mil a 440 mil por microlitro de sangue. Lembrando que cada teste, cada laboratório, cada metodologia, ele tem um valor de referencial diferente. Quais as funções básicas das plaquetas? Iniciam a contração dos vasos lesionados para minimizar a perda sanguínea. Formam tampões homeostásicos, ou seja, eles fazem com que haja a cessação desse sangramento. Fornecem materiais juntamente com o plasma que aceleram a formação do coágulo. Aqui o hemograma para vocês, que é o fator analisado, função e valor de referência. Esse aqui é um específico, então a gente pode ter laboratórios, métodos, tipos de exames que tragam para vocês valores de referência diferenciados, mas não fogem muito disso aqui não, tá? Aqui é a contagem diferencial de glóbulos brancos, para você avaliar. A gente vai falar mais à frente que cada tipo de célula branca ela responde a um tipo de agente patogênico. Então você vai ter uma das células em maior número, presentes em maior número se a infecção for bacteriana. Se for infecção por vírus, outro grupo celular, parasitas intestinais, processos alérgicos e assim por diante. Falaremos com mais prioridade, mais profundidade no momento posterior. Gente, então vamos parar por aqui. Não vamos fazer os exercícios comentados, porque ainda falta um pouco de carga teórica para a gente poder construir e constituir a gama de conhecimento para a gente poder abordar. Na próxima videoaula eu vou trazer para vocês as patologias do sistema cardiovascular, os tratamentos terapêuticos e as ações de enfermagem. Construído esse segundo momento, vamos fazer exercícios comentados. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou um youtuber profissional. A ideia aqui é transmitir o conhecimento, ajudar quem precisa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, divulguem nas redes sociais e vamos ajudar quem precisa. Perfeito? Uma boa sorte, bons estudos. Aí lembrando, se vocês tiverem interesse em adquirirem esse material teórico, a apostila que eu produzi, deixem seus e-mails nos comentários do vídeo que eu mando para vocês, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, felicidade, foco e fé.